Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas questões que têm perturbado a minha cabeça nos últimos dias. Que muitas vezes as ideias que nós temos a respeito de uma espada, ou de algum equipamento, ou de algum costume de povos antigos estão errados. Então, muitas vezes as pessoas têm uma crença, têm uma ideia que é amplamente difundida, todo mundo acredita e não é exatamente verdade. Por exemplo, a gente tem aqui a katana, por exemplo, né, que por muito tempo as pessoas tinham como uma espada que cortava tudo, né? Ela corta muito bem, mas existem outras espadas que cortam melhor do que a katana, né? E também que a katana é muito ágil porque ela é leve, ela não é leve, tá? Ela tem um peso médio, né? Ela não é nem muito pesada nem muito leve. Então, por muito tempo a gente teve errado a respeito de algumas coisas da katana, né? E hoje em dia eu acredito que a maior parte das pessoas, até mesmo eu, até alguns dias atrás, estávamos muito errados a respeito da espada europeia. Comecei a me questionar com relação ao nome que a gente utiliza para falar a respeito dessa espada, né? Bom, se você me perguntasse há alguns dias atrás que espada é essa, ou se eu perguntar para vocês aí que espada é essa, muito provavelmente alguns vão responder que se trata de uma espada longa, né? Espada longa medieval, espada longa europeia. E essa questão, essa terminologia é uma terminologia moderna, tá? Então, normalmente, se você pega um manuscrito como o Flós Delatório, ele mostra essa espada, mas na hora de falar, ele não fala, espada longa, espada isso, espada aquilo, ele simplesmente fala espada. Então, nas fontes históricas que a gente tem, se refere a ela simplesmente como espada. E hoje em dia nós criamos esse hábito de chamar esse tipo de espada longa, e apesar de eu achar que a gente está usando esse termo de forma errada, muito provavelmente a gente não vai parar de utilizar. Vamos continuar chamando isso aqui de espada longa. E qual que é o problema de chamar isso aqui de espada longa? É que isso naturalmente diz que existem comprimentos de espadas e essa aqui é a longa, tá? Então, bom, se essa aqui é a espada longa, qual que é a espada curta, né? Agora eu quero que você pause esse vídeo e escreva nos comentários qual é a espada curta. O problema é que dizer que isso aqui é a espada longa está errado, tá? Especialmente porque quando a gente imagina que isso aqui é a espada longa, a gente logo associa ela ser espada longa por causa do comprimento do cabo, tá? Então, se você acha que ela é espada longa por algum outro motivo, também escreve embaixo nos comentários, tá? Então, a gente imagina uma lâmina comprida com um cabo longo, então essa aqui é a espada longa e a espada curta, muito provavelmente é a espada de uma mão, tá? A espada que tem um cabo mais curto e muito provavelmente vai ter a lâmina mais curta. E aí que está o problema. A espada de uma mão não é mais curta do que essa espada aqui, tá? Isso aqui não é uma espada de duas mãos, tá? A espada de uma mão é basicamente essa mesma lâmina com um cabo mais curto, né? Então, essa aqui é uma queixote tipo 15A, aí tem a tipo 15, que é essa espada de uma mão, né? Então você vai ter um cabo um pouco mais curto. A lâmina, às vezes ela é um pouquinho mais curta, mas ela poderia facilmente ter o mesmo comprimento de lâmina, tá? E é basicamente a mesma lâmina, é o mesmo comprimento de lâmina, porém com um cabo mais curto, né? E aí você vai ter essa questão tipo, se essa aqui é a espada longa, a espada de uma mão deve ser mais curta, e ela não é. Ela, não somente ela não é, quanto em alguns tipos de espada de uma mão, são espadas muito mais longas do que essa aqui. Essa aqui tem 86 centímetros de comprimento de lâmina, tá? Especialmente a tipo 11, né? A tipo 11 é uma espada de cavaleiro, né? Parece um pouco com a espada viking, mas a tipo 11
ela tem em torno de 93 centímetros, quase 94 centímetros de comprimento de lâmina. Então essa aqui tem 86, a outra tem 94 centímetros, é mais comprida ainda e ainda é uma espada de uma mão só. Como que isso aqui pode ser a espada longa se existem espadas de uma mão que são mais longas do que ela, né? Ela, na verdade, ela não é mais longa do que outras espadas, ela está na média, né? Então, claro, vai ter algumas espadas que são um pouco mais curtas, mas no geral, a maior parte das espadas tem o mesmo comprimento de lâmina ou maior até, né? Mesmo sendo espadas de uma mão só, tá? Então eu não vejo sentido chamar esse tipo de espada de espada longa, porque ela não é longa, ela não é mais comprida, mas tem um alcance maior do que outras espadas, e até mesmo algumas espadas de uma mão têm um alcance maior, tem mais lâmina, alcançam mais distante, então são espadas mais longas do que a espada longa, tá? Então, falando assim de terminologia, eu acho que faria mais sentido falar a respeito de quantas mãos você consegue pegar no cabo da espada, tá? Então, a espada de uma mão é uma espada que só cabe uma mão no cabo. Existem espadas de duas mãos, como as Zweihander, montante, Great Sword e tal, algumas espadas que são muito grandes, espadas gigantes de fato, que você até consegue segurar elas com uma mão, mas o uso delas é com duas mãos, tá? Então são espadas que têm um cabo bem mais comprido, que você consegue acomodar facilmente as duas mãos ali, e é uma espada que para você usar de forma efetiva você precisa empunhar ela com as duas mãos, tá? E essa aqui é uma espada bastarda, uma espada que está no meio termo, então é uma espada de uma mão e meia, tá? Então tanto o termo espada bastarda quanto espada de uma mão e meia, espada de uma mão, espada de duas mãos são termos modernos. Antigamente o pessoal simplesmente chamava espada, tá? Espada de uma mão e meia porque, né, se eu for segurar com duas mãos aqui, fica muito apertado. Então eu tenho que segurar no pomo da espada, né, com meia mão, então uma mão e meia, tá? Ou espada bastarda, né? E o termo espada longa estaria errado para mencionar esse tipo de espada. Tá? Diz aí embaixo aí nos comentários o que você acha a respeito dessa minha colocação, desse meu questionamento. Tá? O segundo ponto também que eu tive pensando bastante a respeito nesses últimos dias é que a gente tem uma ideia de que essa espada, a espada bastarda, a espada de uma mão e meia, é uma espada de duas mãos que você poderia utilizar em uma mão só. E eu acho que isso aqui está muito errado, tá? Na verdade é o contrário, isso aqui é uma espada de uma mão que pode ser utilizado com as duas mãos. Se você pega essa espada e empunha ela, você percebe que é mais fácil manejar ela com as duas mãos. Você até pode manejar ela com uma mão só, tem técnicas que estão descritas no manual até inclusive, né, de como manejar essa espada com uma mão só. E quando você vê o pessoal praticando rima, fazendo sparring, geralmente você vê o pessoal utilizando essa espada em duas mãos, né? Então, por raciocínio lógico, um jeito mais fácil de usar essa espada é com as duas mãos. A maior parte do pessoal emprega essa espada com as duas mãos, então muito provavelmente ela é uma espada de duas mãos que você pode utilizar com uma mão só, mas não é o caso, tá? Porque essa é uma espada do século XV, tá? A minha especificamente ela é inspirada na espada do príncipe Eduardo de Gales, ou príncipe negro, tá? Basicamente é uma espada que era utilizada em campo de batalha, né, por esse príncipe, é da época da Guerra dos 100 Anos, tá? Então é um período da história ali que os nobres estavam envolvidos em campanhas, ali, no caso específico ali desse príncipe Eduardo, é uma campanha da Inglaterra contra a França. Ele participou de algumas batalhas da Guerra dos 100 Anos e ele utilizou essa espada, tá? E uma coisa que a gente tem que lembrar é, primeiro, se trata de um nobre, tá? Então era o príncipe do
país de Gales, filho do rei da Inglaterra, tá? Esse cara não era um camponês, ele não estava na infantaria. Esse cara era um cavaleiro, comandante de tropas, tá? Então, ele utilizava essa espada montada a cavalo. Vou pegar o Flos Velatorum, o manual que eu uso para estudar rima, para estudar essa espada, ele tem técnicas dessa espada com uma mão, com duas mãos e como utilizar essa espada montada a cavalo. Tá? Então, é uma espada de nobre, de alguém que estaria com uma armadura mais pesada, mais completa, e ele estava montado a cavalo. Tá? E quando você está montado a cavalo, essa espada é utilizada em uma mão e você segura as rédeas do cavalo em outra mão e as guardas todas em cima do cavalo são guardas com uma mão. Tá? E você não vai ter esse cenário em que o cara vai estar lá lutando a pé, começando a batalha a pé, né, e tá utilizando a espada em duas mãos para duelar, para fazer coisas desse tipo, e de repente ele sobe num cavalo e passa a utilizar a espada em uma mão, né, fazendo essa transição de espada de duas mãos para a espada de uma mão. Então o nobre, o usuário desse tipo de espada, estaria no campo de batalha montado a cavalo, segurando a rédea do cavalo com a mão esquerda, né, e utilizando essa espada como uma espada de cavalaria, né, atingindo outros cavaleiros que estivessem montados a cavalo, né, e caso ele fosse derrubado do seu cavalo, ou se ele tivesse que descer do cavalo para continuar a campanha, invadindo um castelo, invadindo um local apertado, alguma situação em que ele não poderia estar montado a cavalo, aí sim, né, essa espada iria fazer essa transição de espada de uma mão para o uso da espada em duas mãos. Não é uma espada de duas mãos que pode ser usada em uma mão, é uma espada de uma mão que pode ser utilizada em duas mãos. Acredito que as coisas não vão mudar, assim, em termos práticos, né? Então, o pessoal vai continuar chamando isso aqui de espada longa. Se falar espada longa, todo mundo vai entender, vai visualizar esse tipo de espada, mas o termo mais correto seria espada de uma mão e meia ou espada bastarda, tá? E essa espada é uma espada de uma mão que poderia ser utilizada em duas mãos, mas na prática a maior parte do pessoal vai treinar com uma espada de duas mãos que poderia ser empregada em uma mão. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.